Olá, bem-vindo a essa aula. Nessa aula eu vou falar para vocês sobre a barreira do medo. Exatamente. É aqui que a gente vai poder atingir um próximo nível. Você sabendo sobre essa barreira, entendendo mais sobre a nossa mente, como que ela funciona, você vai poder, dessa forma, ter uma vida mais plena, tá? Então eu vou explicar para vocês como que funciona a nossa mente, né, consciente e inconsciente, tá? Eu vou desenhar aqui como que seria a nossa mente, tá? Aqui seria a mente inconsciente e aqui em cima a mente consciente, tá? Então, a nossa mente consciente é a mente da razão, a mente que faz a gente do intelecto, onde a gente fica pensando e raciocinando sobre as coisas, né? É aquela mente que está sempre em ação, tá? Já a nossa mente inconsciente, ela é a mente mais emocional, é a mente que recebe tudo sem cogitar. A mente consciente, ela tem a habilidade de escolher, tá? Tem a habilidade de aceitar ou rejeitar. Agora, quando entramos no medo, a gente acaba aceitando coisas que a gente não quer e que rejeitamos coisas que a gente quer. E por que que a gente faz isso? Por conta das crenças, dos paradigmas que a gente tem na nossa mente. E como que ocorre? Como é que chegam as informações na mente inconsciente? Por repetição, tá? Ou por alguma coisa emocional muito forte que ocorreu, algum acidente, alguma coisa muito marcante emocionalmente. Aí vai direto para o inconsciente, tá? Como geralmente no nosso dia a dia ocorre mais o que? A repetição. É por isso que quando a gente é criança, bebê, né, a gente vai ouvindo várias coisas diariamente, né, durante a semana, durante o mês, durante o ano. Você vai ouvindo que seu nome é tal, né, e você vai assimilando aquilo repetitivamente. Né? Você escuta todo dia a sua mãe te chamando pelo nome, que você assimila que seu nome é esse, tá? E é assim que é o aprendizado também nas escolas, né? Por repetição você aprende. É por isso que diversas vezes quando você esteve na escola, né? Você, não, eu não estou entendendo, ficava naquele pensamento, não estou entendendo. E aí quando o professor repetia, né, nos exercícios, e aí ia lá, corrigia o dever de casa, né, com a repetição das aulas, né, dos exercícios, você via que, agora entendi, né, porque por repetição você assimilou. Então, quando entra no inconsciente, né, você entende. É por isso que algumas aulas aqui é necessário que você assista por diversas vezes para que você assimile, tá bom? Essa é uma das aulas em que você vai precisar assistir por várias vezes para você assimilar. Essa é uma aula muito importante, tá? Para que você atravesse a barreira do medo. E é compreendendo, né, repetitivamente que você vai assimilar, tá bom? Quando você imagina qualquer coisa, a sua mente inconsciente, ela não sabe se você está imaginando ou se você está vivenciando. Então, se você utilizar essa técnica de visualização, de imaginação, você pode conquistar muitas coisas, tá? Então, esse é um conceito muito lindo, né? Muito brilhante. E quando você compreende, você começa a fazer as coisas acontecerem na sua vida. Agora, eu estava falando de quando a gente era criança, né? Bebê.
Nessa época, ainda não tinha formado a nossa mente consciente, né? A gente só tinha a mente inconsciente. E aí tudo que entrava, né, entrava direto na mente inconsciente. Então, é por isso que os bebês aprendem muito rápido, aprendem muita coisa, porque eles não raciocinam, eles não bloqueiam nada, como a gente bloqueia quando adulto, né? Quando vai crescendo, a gente começa a criar a nossa mente da razão, né? Do raciocínio. É também muito bom, lógico que tem o seu lado bom, a mente consciente, tá? Para travar certas coisas, tá? Para você fazer um filtro, para não deixar entrar tudo no seu inconsciente, tá? Mas, às vezes, com as crenças, que é sobre isso que eu vou falar, sobre os paradigmas que ficam aqui entre a mente consciente e inconsciente, a gente acaba bloqueando certas coisas que poderiam entrar na nossa mente inconsciente para que a gente tenha uma vida mais plena. Então, esse fator chamado razão faz com que a gente bloqueie algumas coisas que entrem no nosso inconsciente. Bom, e nas escolas você não aprende isso. Você não aprende sobre paradigmas, né? Sobre como viver da melhor forma. Essas coisas não são ensinadas sobre o lado emocional, né? Então, você acaba aprendendo muita coisa, né? Educacional, né? Mas acaba não fazendo com que isso flua na sua vida, né? Como carreira profissional, porque você acaba assimilando alguns paradigmas. O que são paradigmas? São hábitos, né? Por conta daquilo que você aprendeu durante a sua vida. Então você acaba bloqueando certas coisas porque você aprendeu que você deveria bloquear. E isso são os paradigmas. E os seus resultados, eles são determinados pelos seus paradigmas, tá? E os paradigmas não são exatamente ruins, podem ser paradigmas bons, tá? Podemos utilizar também a palavra crenças, tá? Que é muito utilizada. Quais são as suas crenças? São positivas ou negativas? Às vezes você até não sabe se ela está sendo negativa para você, tá? Mas você pode formar novos paradigmas a todo tempo. E agora estamos num ponto que eu queria chegar, que é sobre a barreira, tá? Essa barreira do medo, barreira do terror, né? Vamos imaginar que essa aqui seja a barreira, tá bom? E aqui chamamos de liberdade. Então, está disponível para todos, mas nem todas as pessoas vivem após essa barreira, porque elas não sabem o que deveria ser feito para entrar após a barreira, tá? Elas querem sair para esse mundo, né, de liberdade, mas acaba desistindo por conta do medo, né? Essa barreira aqui do medo. Falamos sobre os paradigmas. Então vamos imaginar que temos o paradigma X. Tá? E aí temos aqui a nossa mente, tá? Consciente e inconsciente. E aí temos o paradigma X, tá? No nosso inconsciente e no nosso consciente. Bom, dentro do paradigma, nós podemos pensar de forma
com a vibração do nosso paradigma. Então, dentro desses paradigmas, as pessoas elas pensam, né, têm sentimentos que são compatíveis com esse paradigma. Então, elas se sentem confortáveis. Elas podem não se sentir bem com os resultados, mas elas estão confortáveis, porque está alinhado com o paradigma que ela está vivendo. O que está acontecendo? Uma pessoa, ela está presa dentro desse paradigma, tá? Por que não sai desse paradigma? Porque ela está presa ali dentro daquele paradigma, com aquele pensamento, né, X, e ela acredita que ela está bem dentro desse paradigma. E aí, dentro desse paradigma X, por exemplo, você pensa que você está ali naquela crença de que eu estou no meu casamento, né, não está muito legal, né, a gente briga muito, mas ele está me sustentando, está sustentando a casa. Estou dando um exemplo para que fique mais compreensível. E aí você se mantém ali, você vê que você tem aquela crença de que estar casado é bom, né? Porque você tem alguém, e aí você se mantém ali. O sentimento não está tão bom assim, né? Não é um sentimento que deixa você feliz, mas ao mesmo tempo é um sentimento que você está acostumada, porque já tem tempo, já tem alguns anos que você está vivendo essa vida e você já está acomodado, você se acostumou com essa situação. Ou seja, você está no paradigma X de que estar casado é bom, mas ao mesmo tempo você está num sentimento que está de acordo com isso, né? Você não está num sentimento tão bom assim, mas que você está acostumada, né? E aí vem um dia que você vem com um pensamento. Que pensamento? Um pensamento Y, né? Uma crença Y. Você surgiu esse pensamento por conta de alguém, ou de algum vídeo, de alguma situação, em que a pessoa saiu do casamento e ficou melhor. E aí vem aquela ideia na sua mente. Tá? Eu estou exemplificando para que fique mais entendível. E aí vem o quê? Como se fosse, tá? um novo pensamento. Tá? Vou dar outros exemplos. Que não seja só isso, né? Pensamento de comprar uma casa, de vender um carro, ou de ter uma nova profissão, tá? Quando esse novo paradigma chega, esse novo pensamento, na mente racional, né? Na mente consciente, que é o inconsciente, quando chega aqui na mente consciente, é apenas um exercício intelectual, tá? E aí você começa a ter atitudes para ações, né? Para começar a andar, né? Com relação a esse pensamento, essa crença nova. Bom, aí quando está lá na mente racional, né? No consciente, o que ocorre? Ocorre uma pane, né? Por quê? Porque a sua mente está acostumada com aquele sentimento que você tinha, né? De, não, vamos ficar por aqui, que aqui tá bom, a gente já entende sobre esse assunto. E aí quando você pensa em dar um passo para essa outra linha de pensamento, né? Você não está mais na vibração X, né? No nível consciente, você está num nível em que tudo enlouquece, porque usa o sistema de lógica, de raciocínio, e aí não tem um envolvimento emocional, né? Você está ali no nível intelecto.
E aí vem aquelas vozezinhas, não, tá bom, tá legal por aqui, você vai para lá e de repente não consegue, entendeu? Aí vem aquela pane. E aí é que vem a ansiedade, né? Porque essa pane é nada mais do que ocorre em sentimentos, né? Você está saindo daquele sentimento, daquela vibração de tranquilidade, né? Que você conhece. O que ocorre? Quando você sai dessa vibração, você vai para uma outra vibração do medo. E aí vem a ansiedade, vem essa pane, né? Que a gente denomina ansiedade. Mas esses nomes são todos para a gente falar sobre as vibrações. Então, quando você tem essa pane, você vai, chega aqui na barreira do medo, né? E volta. Né? Você vem para cá e volta. Volta para o paradigma X. E aí você volta. Não, vou me manter aqui, deixa eu ficar por aqui, que aqui eu já conheço. Entende? O medo é expressado como ansiedade. E você volta para o começo. Eu posso não estar muito bem aqui, mas eu sei do que eu esperar. Eu adoraria me mudar para cá, mas lá eu não conheço, não sei se vai dar certo. Entende? E aí, sabe o que tem que ser feito? Ah, eu vou ultrapassar isso, eu vou ultrapassar essa barreira. E aí, você consegue fluir, né? Rumo à liberdade. Mas você vai continuar com o quê? Trazendo a vibração X, né? Mas você tem que continuar se envolvendo com a ideia Y. Quando você seguir em frente, você vai sair desse paradigma X. Você vai estar vivendo onde você quer viver, na liberdade. Liberdade emocional, onde você quer estar agora. Né? Mas para isso você tem que ultrapassar essa barreira, a barreira do medo. Né? E isso ocorre em várias situações. Né? Como eu falei, casamento, né? Uma venda de alguma coisa, mudança de carreira, mudança profissional, né? Isso ocorre em várias situações. Mas é dessa forma que a nossa mente funciona. É por isso que você fica ansiosa, porque você bateu na barreira do medo e voltou. Porque você teve uma ideia Y, tá? Uma ideia diferente da que você tem tido no dia a dia, né? De fazer outra coisa, diferente da que você está agora. E aí veio para a barreira do medo e voltou. Não, melhor voltar. Tá? É por isso que você fica ansiosa. Você tem a habilidade, né? A sua mente, ela está preparada para que você ultrapasse essa barreira. Bom, então é aí que eu queria entrar, tá? É aqui que tudo começa a entrar em fluxo para que você compreenda o que faz você ir além, tá? Você seguir em frente, tá? É você ultrapassar a barreira do medo. Como é que você faz isso? Fazendo as ações necessárias para que esse pensamento Y que você teve, né, continuar mantendo. Você vai chegar aqui nessa barreira, você quando ultrapassar, você vai ainda estar com resquícios de pensamento X. Mas aí se você manter, né, as suas ações e continuar seguindo em frente, emocionalmente, né, você vai fluindo com essas ações e sabendo que lá do outro lado do medo tem a sua liberdade, tá? Então você continua, mesmo com medo, você segue em frente, tá?
E aí, o que vai ocorrer? Depois que você ultrapassar a barreira do medo, você vai ter dentro da sua mente consciente e da inconsciente os paradigmas Y. Você deixa de ter o X para ter os dois. Dentro do inconsciente e do consciente, o paradigma Y, ou seja, a sua nova vida. Tá? Então, retomando, para que você saia, né, da barreira do medo, para onde você quer ir, você precisa continuar agindo em direção ao pensamento Y, tá? Usando o exemplo, não estou bem no meu casamento, não me sinto feliz, mas estou bem aqui, né, financeiramente. Se eu tiver que sair, aí vem os pensamentos, né? E se eu não encontrar ninguém? E se eu não conseguir outra pessoa? Né? E se profissionalmente eu não conseguir dinheiro? Mas quando você age, as coisas vão fluindo, entende? Você precisa subir o primeiro degrau para que você veja o próximo. Tá? É que nem você está numa estrada. Você segue em frente, você só vai ver a próxima rua após você fazer a curva. Enquanto você está aqui, você não consegue ver a estrada toda. Você primeiro tem que seguir até aqui, para depois, quando você virar, você vê a próxima rua inteira. Então é passo a passo. Não adianta você querer ver tudo ao mesmo tempo. Você precisa dar um passo. E depois você dá outro passo. O problema é que as pessoas estão... Cada ação que se faz em direção a um objetivo, você bate na barreira do medo de novo. E aí o que vem? Vem aquela pane no sistema, né, da mente. O que ocorre? Você vai ter ansiedade. Por que é ansiedade? É a sua mente te falando que você está saindo do hábito. Aquelas coisas que você vivia sempre. O que é o hábito? É o paradigma que você vive. Quando você sai, o seu sistema informa, está saindo da zona de conforto, alerta. Ele te alerta. E aí vem a ansiedade. Por quê? O medo. O medo gera ansiedade. Porque você está pensando, né? Você está tendo uma outra ideia, um outro paradigma de vida que te gera, que te dá medo, né, de sair dali, porque ali está confortável. E aí você volta para o paradigma anterior e fica ali na sua zona de conforto. Que está ruim, mas está bom. Entende? Então, é muito interessante a gente entender isso para a gente poder ultrapassar a barreira do medo. Tá? E como as pessoas falam, esse vídeo, essa aula é muito interessante por isso. As pessoas, líderes, né, as pessoas que já conquistaram, que estão conquistando seus objetivos de vida, elas falam, né? Sempre você vê aí nas postagens, eu também posto isso, por quê? Porque eu já compreendo isso, né? Que as pessoas falam, coragem não é ausência de medo. Coragem é fazer apesar do medo. Então, essa postagem de motivação, que as pessoas não entendem, mas que ela é bem real, é isso. É você ultrapassar a barreira do medo, tá? Tendo coragem, apesar do medo. Aí você ultrapassa e vem pra cá, pra liberdade, onde você quer estar. Né? Você não quer mais estar ali naquele paradigma X. Né? Então, é isso. A aula de hoje é muito importante para que você saiba que você é capaz, sim, você só precisa ultrapassar a barreira do terror, né? A barreira do medo, tá bom?
Então, você hoje aprendeu sobre a mente consciente e inconsciente, e é por isso que a hipnose ela é muito fantástica, tá? Nesse quesito, porque o que é sugerido vai tudo para sua mente inconsciente, tá? E é por isso que o hipnólogo, o hipnoterapeuta, te sugerir as coisas que para o seu tratamento, né? Por exemplo, dentro desse módulo a gente tem um áudio, tá? Para entrar no seu inconsciente, te sugerir que você compreenda a aula, o módulo, tá? Já ir sugerindo para que entre no seu inconsciente, tá? As aulas que estão acontecendo, para que você amplie já o seu mindset, tá? E o que faz entrar no seu inconsciente? Um estado de transe, né? Que a gente lá, quando você ouvir, você vai ver que tem um relaxamento, um foco total. É o estado que você precisa estar para que entre as sugestões no seu inconsciente, que é lá que vai fazer mudar os seus paradigmas, tá? Não é na mente racional. E aí, se não chegar no inconsciente, nada acontece, enquanto não chega no inconsciente, tá? É por isso que quando bate, né, no consciente o pensamento Y, o pensamento diferente, né, o paradigma, a nova coisa que você quer fazer, para ali, e se você não continuar, para ali e volta, né? Para na barreira do medo e volta. Se você não ultrapassar a barreira do medo, o novo hábito ele não entra no inconsciente. Porque ele só vai entrar a partir do momento que você der um passo, der um outro passo, e aí ele vai começar a ver, bom, ela está repetindo os mesmos pensamentos, não, eu quero sim, eu quero sim, eu quero isso, eu estou fazendo isso para isso. Então, quando você vai exercitando sua mente consciente várias vezes, tá passando informação ali de que você está fazendo, dando os passos necessários para que você entre dentro desse novo paradigma Y, é que a coisa realmente funciona. E aí o paradigma Y, ele passa a ser a sua nova realidade, tá? Dentro da liberdade, tá? Você ultrapassou a barreira do medo e você está aqui com um novo paradigma, uma nova vida, vivendo essa nova vida, tá? E aí você imagina aí as várias situações que você está vivendo, isso pode ser colocado em várias situações, tá? Como eu falei, né? E aí você veja aí as situações do seu dia a dia, tá bom? E você pode aplicar isso aqui na sua vida toda. Sabendo disso, você vai saber que você pode sim. Basta você colocar na sua mente inconsciente. Por forma de quê? De repetição. Você está repetindo ações para que esse novo pensamento entre. Ok? Vou dar um exemplo aqui, que eu falei que só entra no inconsciente de forma repetitiva ou emocionalmente, uma emoção muito forte. Por exemplo, você está num casamento ruim, né? E aí ocorre um acidente, né? O seu marido morre. Deus me livre. Né? Dando um exemplo para que fique. Aí, isso foi uma emoção bem forte, né? Uma pancada. Emocionalmente, nossa, alguém morreu. Isso é fatídico. Mesmo que o casamento não seja bom. Lógico, é uma emoção muito forte. Mas você vai ter que seguir com a sua nova vida. O paradigma Y, que aí vai vir como uma onda de emoção, vai jogar lá no teu inconsciente, que você vai ter uma nova vida, não tem jeito, tá? E aí você vai ter que ultrapassar a barreira do medo. De qualquer forma.
uma forma ou de outra, porque você vai ter uma nova vida. Você vai emocionalmente entrou no teu inconsciente. Você precisa ter uma nova vida. É por isso que algumas pessoas, quando ocorre um exemplo desse que eu dei, se mata. Por quê? Porque ela não consegue se imaginar tendo uma nova vida, ultrapassando a barreira do medo. Bom, eu espero que tenha ficado compreendido. Essa é uma aula muito importante e retome várias vezes que for necessário, porque a repetição entra no inconsciente, tá bom? Então, lembrando, existem as duas maneiras de entrar no inconsciente, um novo hábito, ou pela repetição ou pela emoção forte. Então, se não for haver nenhuma emoção forte, repita até que isso entre no seu inconsciente, tá? E agora, escute o áudio, tá, da hipnose, que vai fazer com que entre no seu inconsciente tudo que é necessário para esse primeiro módulo, até o segundo módulo. Tchau, tchau.